Abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, no livro de Abacuque, no capítulo 3. Buscando algo para compartilhar neste tempo, ainda no domingo nós não tínhamos, ou pelo menos eu não tinha, essa percepção de que estaríamos de modo tão breve tendo de nos reunir virtualmente. Mas aprove a Deus que essa fosse a nossa realidade. E ao perguntar para Deus qual mensagem Ele gostaria de compartilhar com o seu povo, o texto de Abacuque 3 veio como uma bomba no meu coração. Eu quero que você acompanhe aí na sua casa, onde você está, esse texto, que terá como tema da mensagem: adoração é rendição. Se estamos falando de Deus como soberano, diante de um soberano precisamos nos render. Precisamos nos prostrar. Há todo um protocolo para nos aproximarmos de um rei ou de uma rainha. Nós vivemos na história do Brasil um período do Brasil império. Período até considerável, uma vez que depois da independência, em 1822, o Brasil era o único país da América que manteve o sistema de governo de monarquia. Todas as nossas nações vizinhas optaram logo de cara pela República, que chegaria no Brasil só em 1889. Logo, entendo perfeitamente de que essa linguagem de rendição diz diretamente ao nosso entendimento de Deus como Rei. Abacuque é um livro de questionamentos. Abacuque começa se queixando, capítulo 1, versos 1 a 4, fazendo indagações com base na expressão até quando? Até quando clamarei e não escutarás? Gritarei a ti violência e não salvarás. Capítulo 1, versículo 2. E Deus responde, no capítulo 1, versos 5 até 11, dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer algo. Preste atenção, eu vou fazer algo. Eu vou levantar os babilônios para oprimirem vocês. Parece uma pegadinha de Deus, me permito essa expressão, mas Deus está dizendo o seguinte: aperte os cintos, vai piorar. Se vocês estão dizendo de que há violência, corrupção, destruição, contendas, litígio, leis frouxas, ímpios sendo privilegiados e justos sendo vilipendiados, vai piorar. Que eu vou enviar uma nação estrangeira, um inimigo visível. Hoje nós estamos diante de um inimigo invisível. O coronavírus é invisível praticamente ao olho nu. Totalmente invisível, para ser preciso. Os babilônios seriam o inimigo visível. Fariam arruaças em Judá, diante do povo de Deus. Daí então o profeta Abacuque se mostra perplexo. 1:12 até 2:1. E diz: por que que o Senhor, que é santo, por que que o Senhor, que é rocha, por que que o Senhor, que é puro de olhos, por que que o Senhor vai fazer isso com o seu povo? Enviando um povo muito pior do que nós para infligir o castigo. Me permitam fazer uma relação direta, porque é possível. Por que o povo de Deus está sendo oprimido neste tempo? Porque estamos
amotinados em nossas casas, confinados em nossos lares, trabalhando com medo, se expondo nas ruas. Somos teu povo, podemos dizer para Deus. Os maus até mereciam sofrer. O que fazer quando Deus pune aqueles que se julgam bons, usando como instrumento aqueles que nós chamamos de maus? É a perplexidade de Abacuque. No capítulo 2, 2 até o 20, Deus confronta Abacuque. E aí nós temos as expressões dos ais, vários ais, que é uma expressão de Deus relacionada aos babilônios. Como Deus disse o seguinte: calma aí, suba na torre de vigia, Abacuque, e veja o que eu vou fazer. Eu vou punir vocês, porque vocês se afastaram de mim, mas eu vou punir também quem vai punir vocês. Porque eu sou Deus, eu estou no trono, eu sou rei. Capítulo 2, verso 14. Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E, para aqueles que ficam assustados diante disso, cheios de perguntas ainda, Deus manda dizer, capítulo 2, versículo 20 de Abacuque: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está dizendo: olha, eu estou no templo, eu sou rei. Aí você deve estar fazendo uma pergunta aqui: mas por que rei e templo? Você se lembra de Isaías 6? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto cobriam todo o templo. Na perspectiva do Antigo Testamento, o templo é lugar de governo. Deus governa o seu povo a partir do templo. Não é a partir do judiciário, do executivo e do legislativo. Deus governa através do templo. Lugar de governo de Deus é lugar onde a presença de Deus é manifesta. Daí nós entramos no capítulo 3, que é a rendição de Abacuque. É como se Abacuque dissesse: tá bom, Deus, eu me rendo. E ele diz assim, acompanhe comigo. Oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionete. Sigionete é uma expressão que vem do hebraico, que significa cântico emocional. O cântico que mexe com as emoções. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. A peste vai adiante dele e a praga destruidora o segue. Para e mede a terra, olha e sacode as nações, os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem, o seu andar é assim desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Quando andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, o teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas. Divides a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, a inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz,
e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira, sais em socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Transpassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão para me espalhar. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Quando eu ouvi, meu ventre se comoveu. Meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos. Os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. A grande ideia desta passagem, dando um clique, por favor, é uma frase do D.A. Carson, que eu não consegui mexer com ela, deixei-a intacta. Quanto maior é a nossa privação, maior é o nosso deleite em Deus. Quanto maior é a nossa privação, maior é o nosso deleite em Deus. Só pode experimentar isso, amados e amadas, quem tem a visão do alto. Você não pode se esquecer de que a ordem de Deus para Abacuque era que ele deveria subir a torre de vigia. Lá ele veria o que Deus estaria dizendo e entenderia o que ele estaria respondendo a respeito da sua queixa. Há momentos que eu e você precisamos subir a nossa torre de oração. Abacuque está vendo a sua vida na perspectiva da eternidade. Por isso que a estrutura é simples. Versos 1 a 16, a intervenção de Deus. E versos 16 a 19, eu peguei o 16 como uma dobradiça, é a explosão da fé. A intervenção de Deus e a explosão da fé. Primeira porção, amados, os primeiros 16 versos, Deus está dizendo: eu vou intervir. O livro de Abacuque começa no versículo 1, do capítulo 1, dizendo a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. A palavra mensagem no hebraico significa carga, fardo, algo difícil de ser engolido, entre aspas, aceito. Por isso que algumas traduções colocam como sentença, a sentença que o profeta recebeu. Mas agora, no capítulo 3, versículo 1, começa dizendo, oração do profeta Abacuque. Em resposta a uma sentença, a uma mensagem dura, alarmista, uma carga, um fardo, Abacuque está preparado agora, depois de tantos questionamentos, depois de ouvir respostas de Deus, depois de ser confrontado com o Senhor, para orar. Abacuque vai da perplexidade ao canto, da tristeza à alegria, do questionamento à adoração. E para usar uma expressão de Martin Lloyd Jones, do temor à fé. Só abrindo um parênteses, como seria bom se nós, como crentes em Cristo Jesus, vivêssemos isso. Saltássemos do medo
para a fé. Porque se estivermos, amados e amadas, esmagados e esmagadas pelo medo, nós não suportaremos. Nós naufragaremos. Precisamos nos agarrar nos textos que inspiraram Abacuque. Esses primeiros 16 versos, Abacuque cita várias vezes o livro de Salmos. Eu contei aqui pouco mais de uma dezena. Por exemplo, Abacuque cita, não textualmente, mas entendendo o sentido, Provérbios 30, verso 5. Pois a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele cita também, não textualmente, mas implicitamente, Salmo 30, 11 e 12. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Abacuque, que começa o livro falando do que ouviu, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu, ou para traduzir literalmente, o oráculo que ele viu. E agora, versículo 2 do capítulo 3, Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. É isso que provoca temor no profeta. É isso que gera fé no profeta. O fato dele ter ouvido de Deus algo que o trouxe esperança. Por isso que nós não podemos, amados, deixar de nos reunirmos. Se não publicamente aqui, por razões óbvias do nosso tempo, virtualmente que seja. Você não pode ficar 1/milésimo de segundo sequer sem ouvir a Deus. Olha só a força do versículo 2. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor. Martin Lloyd Jones vai dizer que o verbo hebraico aqui para avivar é preservar, manter vivo. Avivar não significa somente preservar, mas purificar, corrigir, livrar do mal, limpar de impurezas. É uma consequência natural de toda vez que Deus aviva o seu povo, ele o tira de impurezas. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus purifica, livra do mal, do pecado, tira a escória e as coisas que antes estavam impedindo o avanço da obra. Eu quero crer, amados e amadas, que a igreja do Senhor Jesus, não apenas aqui na Ibacém, mas em tantos lugares deste país, no retorno aos cultos públicos, vai voltar diferente. Precisa voltar diferente. Uma igreja mais pura, uma igreja mais santa, uma igreja mais sensata, uma igreja mais bíblica, uma igreja mais crente. Pastores mais crentes, músicos mais crentes, diáconos mais crentes. Porque a fama do Senhor está entre nós, o temor do Senhor está entre nós. Há uma tradução que eu pesquei do grande biblista brasileiro Luiz Saião, que traduziu aquela expressão, aviva a tua obra, como repete-os em nossa época, torna-os conhecidos em nosso tempo. E eu faço essa oração. Senhor, repete no nosso tempo aquilo que o Senhor fez no passado. Aí você deve estar perguntando, mas o que ele fez no passado? Versos 3 em diante. Difícil entender esses detalhes aqui. Eu não vou me perder nos detalhes, para a gente não perder a beleza do todo. Deus veio de Temã, o santo do Monte Parã, uma expressão que nós vamos encontrar ainda no Antigo Testamento. Lugares de atuação do Senhor, onde a glória do Senhor foi manifesta. O versículo 4 vai mostrar o resplendor do Senhor como a luz, raios brilhantes saindo da sua mão, o esconderijo da sua força estando ali.
São textos de Deuteronômio, de 1 Crônicas, de Salmos, de Ezequiel, de Êxodo, de 2 Reis, de Gênesis. Versículo 5 diz: a peste vai adiante dele, a praga destruidora o segue. Quem sabe aqui uma alusão às pragas do Egito, que foram infligidas por Deus. Deus mandou, fez com que aquilo acontecesse. Deus é apresentado aqui como aquele que vem. Deus aqui é apresentado, como disse um comentarista, como aquele que vem em toda a sua glória e com espantosos feitos. À medida que a glória do Senhor se aproxima, amados, os efeitos da sua presença se tornam mais e mais dramáticos. Versículo 6, para e mede a terra. Ele é maior do que a terra. O Criador, amados, pode parecer ser óbvio dizer isso, mas o Criador é imensamente maior do que toda a criação. Ele sacode as nações, me lembrei de Isaías, todas as nações da terra são como um pingo d'água. As velhas colinas se abatem, o seu andar é assim desde a eternidade. Imagine, amados, o andar garboso de Deus em toda a sua abrangência, seu fulgor, seus efeitos de governo. O profeta aqui, amados, é visitado por aquilo que os teólogos chamam de teofania, manifestação do próprio Deus. E há comentaristas que colocam que a partir do versículo 8 até o versículo 15, nós estamos diante de uma batalha cósmica. O Senhor é um guerreiro. Olha só, acaso é contra os rios que o Senhor está irado? Versículo 8. É contra os ribeiros a tua ira, contra o mar o teu furor, quando andas montado nos teus cavalos. Lembra de Apocalipse? Os cavalos, mensagem da quinta-feira passada, o cavaleiro fiel e verdadeiro sobre o cavalo branco, nos teus carros de vitória, o teu arco está totalmente descoberto. Por que o arco está totalmente descoberto? Porque ele está preparado para guerrear. A aljava está cheia de flechas, divides a terra com rios. Antes de acontecer qualquer coisa, antes de existir qualquer coisa, o Senhor já era. Os montes te veem e se contorcem, a inundação das águas passa. Quem sabe aqui uma alusão ao dilúvio, mas há autores que colocam aqui, quem sabe, a vitória de Baraque e de Débora, lá em Juízes. O abismo faz ouvir a sua voz, levanta as mãos bem alta. O sol e a lua param nas suas moradas. Lembro-me de Josué, o sol e a lua parando. Um Deus, amados, que orquestra todas as coisas. Um Deus que pode dizer, como disse em Êxodo 14, 13 e 14, Moisés dizendo ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Deus que, segundo a Crônicas 32, 8, o próprio Ezequias, rei de Judá, diz: olha, com ele está o braço de carne, referindo-se a Senaqueribe. Lembra dessa história? Mas conosco o Senhor nosso Deus está para nos ajudar e para guerrear por nós. Numa noite, 185 mil assírios foram mortos, sem que houvesse qualquer inimigo visível. Deus interviu no arraial dos assírios. Deus está no comando das nações. Josué 23, 3. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Versículo 12. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira, sais em socorro do seu povo para salvamento dos seus ungidos, despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos, transpassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Essa imagem é feia, chega a ser asquerosa, mas é verdadeira.
Deus faz isso. Eles me acometem como turbilhão para me espalhar, alegram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. A ideia aqui, amados e amadas, é de um Deus que é um guerreiro cósmico. Eugene Peterson talvez tenha exagerado em alguns termos aqui, beira a ficção, mas ele conseguiu comunicar, pelo menos, a nossa realidade hoje, ou bem próximo, essa realidade quando ele traduz assim esses últimos versos, né? Aplicaste uma surra no rei da maldade, deixaste-o nu da cabeça aos pés, suspendeste sua cabeça na mesma lança que ele usava, e eliminaste o exército dele. Eles foram espalhados pelos 4 ventos e viraram comida de tubarão. Galopaste pelo mar sobre os teus cavalos, cavalgando apressados sobre a crista das ondas. Ah, amados, fato é que o Deus de Israel é apresentado aqui como um guerreiro, armado com as forças da natureza. Ele se utiliza de todos. Lembro-me de uma das crônicas, uma das 7 crônicas de Nárnia, o príncipe Cáspian. E aquela última batalha ali, decisiva, Aslan aparece no momento certo, para com as forças da natureza sujeitas à sua vontade, dar a vitória àqueles que eram seus. Olha para mim, amados e amadas, Deus pode estar permitindo que forças da natureza estejam afligindo a população mundial. Mas Ele é Senhor sobre elas. E usa tais forças para os seus propósitos, para os seus desígnios. Deus é aquele que intervém para defender o bem-estar do seu povo. No tempo dele, aos moldes dele, ele fará. Por isso que quando Abacuque ouve isso, versículo 16, quando eu ouvi, meu ventre se comoveu. Meus lábios tremeram diante do seu ruído, fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram, aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. É uma dobradiça aqui, porque Deus está dizendo que vai intervir, Abacuque está consciente dessa intervenção, desse dia da angústia. Isso me faz lembrar a expressão de Paulo aos Efésios, o dia mau, ou a expressão de Amós, o dia do Senhor. Mas esse 16 também está presente, dando um clique aí, porque é a explosão de fé. Porque Abacuque ouviu a fama do Senhor e tremeu. Teve essa visão de vários textos das Escrituras num drama concatenado, talvez uma visão, eu creio que Abacuque teve uma visão, e registrou. Um detalhe, abrindo parênteses, Abacuque era um levita, era um ministro na casa de Deus, conhecia os salmos, conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou Torá. Ele era, quem sabe, um pregador, um cantor, um oficiante, um oficial de culto. Então ele está aqui num brado. Nós estamos diante, amados, do brado de Abacuque, do cântico de Abacuque, do salmo de Abacuque. Por isso que ele explode em fé. Versículo 16 diz, olha, quando eu ouvi, veio a comoção agora. Veio o tremor, ele diz o seguinte, meu ventre se comoveu. No hebraico, tremeu, ficou inquieto, ficou perturbado, se agitou, estremeceu, inquietou-se, enraveceu-se, incomodou. É triste quando o homem, quando a mulher de Deus não se comove, não se perturba, não se enraivece, não se incomoda, não se mostra de modo perturbado diante da manifestação do Senhor.
Quem não responde à intervenção de Deus com a explosão de fé, precisa questionar a sua conversão. Isso me faz lembrar Jacó em Gênesis, quando ele diz lá em Peniel, em Betel, este não é outro lugar, Betel, senão a casa de Deus. Quem está diante de Deus precisa ser perturbado. Precisa estar estremecido. Me faz lembrar os discípulos de Emaús. Não era por conta disso que o nosso coração se abrasava quando ele vinha falando com a gente? A palavra de Deus precisa mexer com você, visão de Deus precisa mexer com você. Essa experiência me lembra muito a de Daniel também. Daniel 10, 18 e 19. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado. Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. Preste atenção. Falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Dia da angústia. Abacuque não tirou essa expressão dia da angústia da sua cabeça. Tirou do Salmo 50, 12. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Agora, amados e amadas, é que entra a parte mais conhecida do livro de Abacuque. Mas você precisa entender que diante desse quadro, em que o desconhecido é protagonista, porque até então Abacuque não sabia, bem como ao final do seu livro ele ainda não sabia o que Deus faria. Por exemplo, Abacuque não sabia que algum tempo depois, poucos anos depois dessa passagem, eu coloco o livro de Abacuque no ano 605, 609 antes de Cristo. Alguns anos depois, amados, aproximadamente ali nos anos 585 antes de Cristo, lembrando que antes de Cristo o calendário é decrescente, Nabucodonosor chega e toma tudo. Então Abacuque, amados e amadas, está vendo algo sem entender o que era. Abacuque sabia que Deus traria os castigos sobre o seu povo. E Heber Campos Júnior vai dizer isso. E esse castigo seria severo. A agricultura seria destruída, pecuária seria invadida por inimigos, haveria fome na terra, escassez de esperança, pandemia do medo. As circunstâncias seriam as piores. Mas Abacuque confiava tanto em Deus. E amados e amadas, igreja do Senhor Jesus, que está acompanhando essa mensagem virtualmente, Abacuque cria tanto em Deus, e nós precisamos crer no mesmo Deus de Abacuque, que ele ousou dizer assim, e a NVI traduziu a meu juízo melhor do que o ainda que. A NVI traduz assim, mesmo que, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quero uma tradução ainda mais próxima à proposta para o R6 Pro. Ainda que a economia agropecuária fracasse, ainda que o mercado de ações quebre, ainda que a indústria automotiva se acabe, ainda que a indústria tecnológica exploda,
Ainda que todas essas coisas aconteçam, eu me regozijarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei nele. É estranho esse livro. Começa com angústia e agonia de Abacuque, dizendo até quando, até quando, até quando. Fazendo na mesma direção do Salmo de número 6. E termina alegria. Alegria. A alegria anda de mãos dadas com a confiança, amados. Abacuque poderia dizer como Paulo, ou Paulo disse como Abacuque, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, regozijai-vos, Filipenses 4:4. E essa confiança, amados, gera força, velocidade e estabilidade. Não vou entrar em detalhes aqui sobre a corça, esse animal interessantíssimo, essa gazela do deserto. Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Dizem, amados, que a corça consegue, por um sentido que foi colocado nela pelo próprio Criador, preste atenção, antever tsunamis, tempestades. E quando ela percebe isso através desse sentido aguçado, essa sensibilidade que Deus colocou nela, ela corre para os lugares altos. Por isso que o salmista, Abacuque é um salmista, ele, o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Abacuque também não tirou isso da sua cabeça. Salmo 18:33. Faz os meus pés como das cervas, que são corças, e põe-me nas minhas alturas. A corça, amados, é capaz de se mover rápida e segura em alturas rochosas, íngremes. Ela pode passear por terreno difícil sem tropeçar e sem sofrer qualquer ferimento. Heber Campos Júnior vai dizer que os passos da corça expressam leveza, graça e alegria. Em outras palavras, para quem conhece a história, basta ler o livro de Daniel. Termina de ler o livro de Abacuque e leia o livro de Daniel. Na Bíblia a ordem está ao inverso, mas Abacuque vem primeiro, depois Daniel. E você vai ver que realmente o juízo de Deus foi severo, mas o remanescente fiel foi salvo. Você tem dúvidas que vai ser assim nos nossos dias? Vai ser severo. Não quero lhes dar esperança. Esse tempo vai ser ainda pior. Mas Deus preservará o seu remanescente fiel. Se não nos preservar em vida aqui, nos levará para a vida com Ele. De todo modo, diga para a sua própria alma, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vamos terminar com algumas aplicações aí. Eu diria aqui para você ir para casa meditar. Você já está em casa, então medita aí. O adorador não deve ser alienado, nem resignado, mas sim alguém que tem um coração rendido a Deus. Não se trata de dizer que está bom quando está ruim. Não significa dizer que você está saudável quando você está doente. Não significa dizer que você está com coragem quando você está com medo. Não é pensamento positivo. A situação está feia mesmo. O medo é real. A pandemia não foi inventada em laboratório chinês. Veio do trono de Deus, a partir de uma terra amaldiçoada. Gênesis capítulo 3. Então, o que você deve fazer? Faça como salmista. Salmo 73:28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras.
Adore, rendido a Deus. Outra aplicação. Conhecemos na Bíblia um Deus que sempre vem ao encontro do seu povo. Ele não é apático ou indiferente ao sofrimento dos seus. Nós começamos o culto lendo, amados e amadas, um salmo que diz isso. Ele defende a causa dos oprimidos. O que nós precisamos é de paciência. Hebreus 10, 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas se segura aí, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E essa expressão não tardará, Abacuque vai usar também aqui. Capítulo 2, versículo 3. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Mas a expressão que Abacuque usa, o justo viverá por sua fé, Abacuque 2, 4, é a mesma expressão que Hebreus, capítulo 10, versículo 38, vai dizer. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O único legado que nós temos para passar para a próxima geração é a fé. Eu já desisti de acreditar que nós vamos entregar um país melhor para os nossos filhos. Se você tem essa fé ainda, eu respeito. Mas eu desisti. O legado que eu creio que vamos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Ou a nossa incredulidade. Porque se como igreja somos os piores em termos de alarmes, boatos, pessimismos, lamentações, eu fico a questionar o que vamos esperar então. O mundo está olhando para a igreja hoje, amados. E eu não falo igreja templo, que está aqui de portas e janelas fechadas. Só tem uma janela, uma portinha aberta aqui para entrar uma ventilação. Não é o templo. O mundo está ouvindo a igreja. Está ouvindo você. No seu trabalho, na sua família, no seu testemunho. E isso, decreto algum vai poder calar. Seu testemunho. Outra aplicação. Em toda a história, Deus jamais perdeu uma batalha. Ele é um guerreiro vitorioso. Um dos seus nomes é homem de guerra. Conhece essa expressão? Homem de guerra? Êxodo 15, 1 a 3. Mas eu vou ler só o 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Jamais. Eu fico pensando, eu vi uma declaração do Macron, presidente da França. Estamos em guerra. Guerra contra o vírus. Deus é homem de guerra. Com a diferença de que a França perdeu algumas batalhas ao longo da história. Talvez até perca essa. Mas o nosso Deus, homem de guerra, jamais perdeu uma batalha. Outra aplicação. É natural sentir temor diante da santidade de Deus e da iminência do dia da angústia. Por isso devemos estar preparados para esse dia. O dia da angústia vem, amados. Atenção, crianças, juniores que estão me acompanhando. Inclusive, abrindo um parênteses aí, você pode fazer o seu desenho da mensagem. Pede para o papai tirar foto, você mesmo, que as crianças sabem usar melhor o celular do que os pais. Faz um desenho, tira a foto e manda para o zap da igreja. Nós queremos acompanhar também o que você está entendendo, junior, criança. O dia mau, o dia da angústia, Efésios 6,13,
precisamos tomar toda a armadura de Deus. Aí sim iremos resistir. Presta atenção aqui. A armadura de Deus é a armadura que Deus usa. E que vai caber perfeitamente em você. Não é como a armadura de Saul, que foi colocada em Davi e ele não conseguia se mover. A armadura que Deus usa é a armadura própria para a sua peleja, para a sua luta, para a sua angústia, para o seu dia mal. E por fim, Jesus precisa ser a nossa maior alegria. Não tendo a Ele, não há nada que tenhamos que nos traga satisfação. Mas preste atenção, tendo a Ele, mesmo não tendo nada deste mundo, teremos tudo do que precisamos. É alegria. A alegria é a satisfação plena. É aquilo que Paulo vai dizer aos Filipenses, amados. A carta da alegria. E ele vai repetir várias vezes esse termo, alegria. Filipenses 1:4, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. No capítulo 4, ele se lembra dos irmãos. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa. A alegria é fruto natural, ou melhor, a satisfação, o contentamento é fruto dessa alegria. Por isso que Paulo vai dizer, olha, 4, 12 e 13. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância. Repita aí na sua casa, qualquer circunstância. Qualquer circunstância, coronavírus aí. E em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, amados. No Brasil ainda não temos escassez de maneira pujante, embora em alguns contextos sim, por conta dessa pandemia. Mas, amados, chegando forte no continente africano, chegando forte na América Central, chegando forte, amados, nos rincões do nosso Brasil. Mas Paulo diz, posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Dando um clique aí, queridão. Quanto maior é a nossa privação, maior é o nosso deleite em Deus. Eu quero terminar lembrando de um homem de Deus chamado George Miller. Aproveita que você já está conectado aí, depois dá uma pesquisada. George Miller. Miller escreve M-U-L-L-E-R. Muller, mas se lê Miller. Um homem de fé, amados. Um homem de orações respondidas. Um homem que sustentou centenas e centenas de crianças sem jamais pedir oferta. Um homem que desenvolveu uma fé, amados, em 25 anos de ministério. O incansável. Certa feita um amigo chegou para ele e disse o seguinte, Senhor Miller, qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? George Miller levantou bem alto uma velha Bíblia que ele tinha e disse o seguinte, amigo, eu conheço o livro e o Deus do livro, eu o li mais ou cerca de 100 vezes. Tá bom para você? Conheço o livro, conheço o autor do livro, já li mais de 100 vezes. Esse é o segredo da minha fé. Meu desafio para você nesses dias
Vença o temor pela fé. Confie. Deus está no controle de tudo. E quanto maior for a sua provação, maior o seu deleite, maior o seu prazer em Deus. Pare um pouco, baixe sua cabeça, alguns segundos de oração. O irmão João Batista vai cantar uma canção, um hino histórico, um hino de letra vibrante. Começa com a expressão: meu Senhor de tudo sabe. Certamente sim. Confie. Deus está no controle. Se renda. Ceda. Deixe de lutar. Confie. Acompanhe este hino. Depois nós vamos ter alguns avisos importantes. É um culto com formato diferentíssimo. Dá, obviamente, uma tristeza imediata ao ver o templo vazio. Mas o templo da Ibacê está vazio. Mas o templo de Deus está cheio da sua glória. E de lá, Ele está governando. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu templo.